Então, a gente tem a próxima palestra, é até tranquilo de introduzir. Então, eu tenho, como o Alex comentou, isso aqui é mais do que um colaborador, é um irmão científico que eu tenho. Então, o Thiago Luiz Ferreira, ele é professor na Unifesp e ele tem uma experiência bastante grande na parte de eletroquímica e com ênfase em eletroanalítica, né? Então, o Thiago é uma pessoa que a gente trocava muita ideia com desenvolvimento sobre eletroquímica, então eu acho que é bastante salutar até. Então, parte da minha formação também vem dessas grandes discussões que a gente tinha fora dos bastidores aí. E o Thiago vai discutir, então, sobre o emprego de voltametria com microeletrodo em estudos de misturas de solvente. Então, Thiago, obrigado por ter vindo para o evento e obrigado por usar o tempo aí para a gente discutir um pouquinho sobre microeletrodos. Obrigado, Thiago, pela apresentação. Bom, é um evento bastante interessante. Eu já agradeço ao Alex pelo convite, prontamente aceitei para poder falar um pouco daquilo que eu faço lá na Unifesp Diadema. Então, vou compartilhar minha apresentação com vocês. Então, bom dia a todos, pessoal. Como já foi dito, a minha apresentação diz respeito ao emprego de voltametria com microeletrodos em estudo de mistura de solventes. Então, a ideia dessa apresentação, ela diz respeito a um trabalho que a gente realizou sobre o estudo de uma mistura de água e cetanitrilo, uma mistura binária. Esses dois solventes misturados, eles são utilizados em uma série de campos de campos da ciência, como a biologia molecular, a síntese orgânica, a cromatografia, a eletroquímica e extrações por solvente. Bom, os componentes dessa mistura, a água e a cetanitrila, elas têm propriedades bastante diferentes, distintas. A água é um solvente prótico, as interações entre as moléculas de água são dadas por ligações de hidrogênio, e em estado líquido ela tem uma estrutura bastante ordenada. Já a cetanitrila é um solvente aprótico e as interações entre as moléculas de cetanitrila são do tipo dipolo-dipolo. Quando a gente mistura água e cetanitrila, a gente tem uma mistura binária dita microheterogênea. A ideia é que macroscopicamente, essa mistura é homogênea, mas microscopicamente são formados microdomínios, que a gente diz que são regiões mais ricas em água e regiões mais ricas em acetanitrila. A ideia o ponto-chave da formação desses microdomínios diz respeito à interação entre a água e a cetanitrila. Essas moléculas interagem entre si, formando por uma ligação de hidrogênio. Então, em linhas gerais, quando a gente tem uma mistura de água e cetanitrila contendo uma fração molar de acetanitrila menor do que 20%, a acetanitrila ela preenche as cavidades das estruturas de água. Quando a gente tem uma fração molar de acetanitrila entre 20% e 75%, a acetanitrila acaba destruindo essa estrutura ordenada da água, e em frações molares mais altas, a acetanitrila se encontra fracamente estruturada e as moléculas de água ficam isoladas nessa estrutura. Então, o nosso intuito desse trabalho, que eu vou mostrar agora para vocês, foi eleger uma sonda eletroquímica e realizar experimentos com voltametria, empregando microeletrodos. A voltametria com microeletrodos foi escolhida por conta de a gente poder trabalhar sem o emprego do eletrodo de suporte. E a ideia é que nós, para o comportamento dessa sonda eletroquímica, conseguíssemos extrair informações do seio dessa mistura, então informações do bulk e da interface eletrodo-solução. Para isso, a gente teve que combinar a eletroquímica com simulações computacionais. Então, a gente trabalhou com voltametria com microeletrodos, a gente escolheu, como sonda eletroquímica, o bom e velho ferricianeto de potássio, a gente usou um potenciostato da Autolab, e trabalhou com uma célula convencional de
3 eletrodos, onde o eletrodo de trabalho era um microeletrodo de fibra de carbono, de raio de 3,2 micrômetros, o eletrodo de referência é o eletrodo de prata, cloreto de prata, e o eletrodo auxiliar, fio de platina. Fizemos também alguns experimentos usando o eletrodo rotatório de Scanel, microbalança eletroquímica de cristal de quartzo. Para simulações computacionais de dinâmica molecular, que foram necessárias para a gente elucidar as respostas, os experimentos que a gente realizou, os resultados que a gente obteve, a gente utilizou o programa GROMACS, numa configuração PACMOL. A ideia é que as moléculas de água e as moléculas de acetonitrila e os íons potássio e ferricianeto foram inseridos em caixas tetragonais para essas simulações. Para simular os eletrodos, a gente foram inseridas folhas de grafeno nas extremidades dessas caixas tetragonais. Para simulações, todas as ligações e ângulos foram mantidos fixos e as interações entre as espécies, as interações intermoleculares, foram todas descritas em função do potencial de Coulomb e do potencial de Lennard-Jones. Então, inicialmente, nos experimentos realizados, o que a gente partiu foi para o registro de voltamogramas, usando ferricianeto de potássio na concentração de 10 milimolar, em diferentes frações molares de acetonitrila, de 0 até 30% de acetonitrila em mol na mistura. Então, os sinais observados aqui por um registro da voltametria com microeletrodos é um sinal sigmoidal típico aqui, para comportamento de ferricianeto. Então, essencialmente, o que se enxerga, o evento eletroquímico que acontece é a redução do ferricianeto indo ao ferrocianeto. Mas o efeito da adição de acetonitrila aqui é observado com a mudança no potencial de meia onda desses voltamogramas, ou seja, à medida que se adiciona acetonitrila às misturas, o sinal de redução do ferricianeto aparece em potenciais menos positivos, e o que aconteceu também foi a diminuição do sinal de corrente limite para à medida também que a fração de acetonitrila aumenta. Então, essa mudança no potencial de meia onda já era foi até uma surpresa nossa quando a gente foi fazer nosso levantamento bibliográfico, já era um comportamento bastante conhecido, né? O ferricianeto, utilizando-se um outro contra-íon mais amigável para solventes orgânicos, já era empregado como uma sonda para medir a polaridade de solventes. Então, isso diz respeito ao acceptor number desses solventes, e a explicação para a mudança desses potenciais de meia onda se baseia em diferenças de estabilidade das duas espécies, do ferricianeto e do ferrocianeto, em cada um desses solventes. Então, isso é conhecido desde a década de 70 do século passado. O outro ponto, que diz respeito à diminuição da corrente limite, observado nesses voltamogramas, aqui a gente tem a equação que relaciona a corrente limite com coeficiente de fusão, concentração da espécie eletroquímica e raio do microeletrodo. Como a concentração de ferricianeto foi mantida, a queda na corrente limite diz respeito diretamente à queda do coeficiente de fusão dessas espécies nessas misturas. A relação de Stokes-Einstein relaciona para a gente qual é a relação do valor do coeficiente de fusão com outras grandezas aqui. Em especial, eu destaco a viscosidade e o raio hidrodinâmico. Então, a nossa pergunta, quando a gente obteve esse conjunto de dados, será que a diminuição desses valores de coeficiente de fusão seria um resultado do aumento da viscosidade? A gente viu que não. O que acontece é que, quando se aumenta a fração molar da acetonitrila nessas misturas, o que acontece é que se diminui o coeficiente, se diminui a viscosidade da solução. Então, aqui já ficou uma primeira pergunta para nós, né? Por que isso acontece? Como a gente faz para avaliar ou para tentar entender o que está acontecendo nesse sistema? E o segundo ponto foi que, quando a gente aumentou ainda mais a fração molar da acetonitrila nessas misturas, para 50%, 60%, 65%, houve uma grande distorção nos voltamogramas registrados em microeletrodo. Então, aqui, nas curvas vermelhas, azuis e verdes, a gente consegue ver que o voltamograma está bem distorcido,
o sinal de corrente aumentou bastante e houve o aparecimento de picos anódicos aqui, sugerindo que alguma coisa se absorveu na superfície, alguma espécie se absorveu na superfície do microeletrodo durante o registro desses voltamogramas. Para procurar retirar mais informações do sistema, a gente partiu para a voltametria com um eletrodo rotatório discoanel. Nossa intenção aqui era justamente coletar essa espécie, o ferrocianeto, a espécie de ferro 2 gerada, que parece, a nossa primeira análise, parecia se absorver na superfície do eletrodo. Então, a ideia de realizar esse experimento com a voltametria de um eletrodo rotatório discoanel era varrer o potencial no disco, da mesma forma que foi feita no microeletrodo, promovendo a redução do ferricianeto a ferrocianeto, do ferro 3 a ferro 2, e manter o potencial fixo no anel para que se pudesse coletar a espécie gerada no disco no anel, no processo contrário. Então, com a rotação desse conjunto, a ideia era que o material era gerado no disco e coletado no anel. A gente fez isso para a solução aquosa de ferricianeto. Aqui não teve como, a gente teve que usar o eletrólito de suporte para fazer esses registros. As respostas foram registradas em função da velocidade de rotação dos eletrodos. Então, os voltamogramas obtidos aqui são bastante comuns já, todo mundo sabe como se comporta o ferricianeto, a maioria de nós sabe como se comporta o ferricianeto nesse sistema. Então, a ideia é que se gerou a espécie ferrocianeto, e ela foi coletada no anel, foi regenerada a ferricianeto. E, para nossa surpresa, quando nós realizamos esse experimento em mistura de acetonitrila contendo 50% em mol de acetonitrila, primeira coisa que a gente observou foi diferenças nos fatores de coleta, na relação dos sinais de corrente limite para o sinal do disco e o sinal do anel. Então, em água, a gente obteve os valores já bastante conhecidos ou esperados, de 36% de coleta, mas quando a gente trabalhou com a mistura binária, a coleta foi muito baixa, na ordem de 6%. Outra coisa que a gente observou e foi interessante é que na rotação de 400 RPM, no sinal do disco, a gente observa aqui um pequeno sinal anódico, uma barriga, aqui um sinal de oxidação, demonstrando que, apesar da rotação, ainda fica parece que algum material ainda fica acumulado na superfície do eletrodo. Nas demais rotações, isso não foi observado. E uma outra coisa que a gente observou foi que a corrente limite que se atinge, ela é atingida no anel, enquanto a corrente no disco continua aumentando. Aqui é só para... Tem uma linha laranja aqui, só para que nós fixemos o olhar aqui. A ideia é que os sinais registrados no disco, eles continuam aumentando, mas parece que o sinal do anel, por algum motivo, ele é suprimido enquanto o sinal do disco continua aumentando. Então, nós coletamos essas informações e realizamos outros experimentos para tentar retirar mais informações desse sistema, dessa mistura binária, e realizamos experimentos usando a microbalança eletroquímica de cristal de quartzo, para verificar se algum material ficava, de fato, absorvido na superfície do eletrodo. Então, a gente fez o experimento em água, registrou o voltamograma para redução do ferricianeto, enfim, nessa concentração. Em preto é mostrado o sinal do voltamograma, em vermelho a variação de frequência. A gente verificou que nada se absorveu na superfície do eletrodo quando a gente realizou esse voltamograma, que era esperado. E quando a gente fez o experimento em 50% em mol de acetonitrila, nessa fração molar, a gente verificou que houve variação na frequência, então houve uma absorção de material na superfície do eletrodo. Só que, mais uma vez, essa absorção teve algumas características interessantes, né? Então, a geração da espécie, o sinal de redução que aparece para a geração de ferro 2, de ferrocianeto, ela não é concomitante à absorção dessa espécie. Então, em preto, aqui a gente vê o registro do voltamograma, o sinal de corrente negativo, sendo gerada a espécie de ferro 2, mas ela só absorve depois de um certo acúmulo de material na superfície. E
Na varredura reversa, esse material é expulso da superfície do eletrodo, mas parece que uma pequena porção fica ainda absorvida na superfície. Então, frente a isso, com esse conjunto de dados, a gente viu que a gente precisaria de informações extras, ou encarar esse problema de outra forma, para conseguir elucidar todas essas observações. E, para tentar entender esse sistema, a gente partiu para simulações computacionais de dinâmica molecular. Então, a primeira simulação que nós realizamos foi, nós descrevemos a função da distribuição radial entre o ferricianeto e o potássio. Então, a ideia era entender como essas espécies, o potássio e o ferricianeto, interagem em função da fração molar de acetonitrilo nessas misturas. Isso é descrito nessa primeira figura aqui, mostrada para vocês. Então, a gente verificou que as interações entre essas espécies, entre o potássio e o ferricianeto, são tanto maiores quanto maior a quantidade de ferricianeto, de acetonitrilo nessas misturas. E, com esse conjunto de dados, a gente foi capaz de exprimir esse outro gráfico aqui, que relaciona a distância entre as espécies em função de uma grandeza que a gente descreve como sendo o número de coordenação dessas espécies. Então, nesses dois gráficos são mostradas essas duas grandezas, seja as interações entre as espécies e o número de coordenação em função da distância entre elas. O potássio e o ferricianeto, eles começam a interagir por volta de 0,4 nanômetros. Esse valor condiz com aquilo que a gente verificou na literatura, em função das simulações que foram realizadas. E, para o número de coordenação, que é o gráfico abaixo, se nós fixarmos o nosso olhar quando R é igual a 0,75 nanômetros, a gente consegue verificar, que tem uma linha laranja de novo para nos guiar o nosso olhar, quando a fração molar de acetonitrilo é igual a zero, a gente tem só água, diz respeito à curva preta, nós temos cerca de 2 potássios, esse valor é coletado aqui no eixo Y, 2 potássios para cada ferricianeto. E na curva azul, quando a gente tem uma grande, tem 35% em mol de acetonitrilo nessas misturas, a gente verifica que o número de potássios em volta de cada ferricianeto aumenta para 7,5. Então, isso nos levou a concluir que, à medida que a gente acrescenta, à medida que se adiciona acetonitrilo a essas misturas, o que acontece é a formação de clusters de potássio e ferricianeto nessas misturas. Então, essas espécies interagem mais fortemente e ficam mais próximas uma das outras. O mesmo exercício foi feito para as interações entre ferricianeto e ferricianeto. Então, as interações entre essas espécies também são mais intensas à medida que se aumenta a fração molar de acetonitrilo nessas misturas. E os ânions ferricianeto, eles ficam mais próximos uns dos outros à medida que se aumenta o teor de acetonitrilo nas misturas também, o que também indica a formação de clusters de íons nessas misturas. De clusters iônicos nessas misturas. Então, com esse de dados, a gente partiu para, usando a simulação computacional ainda, foi possível obter valores de coeficiente de fusão para o ferricianeto e para o potássio, nessas misturas binárias, contendo acetonitrilo, em água pura aqui, até 35% em mol de acetonitrilo. E a gente verificou que, de fato, esse coeficiente de fusão diminui. Né? Então, isso concorda com os resultados que a gente obteve experimentalmente usando a voltammetria com microeletrodos. Então, para resumir a história do que foi concluído com esses experimentos, é que, ao se aumentar a fração molar da acetonitrilo nessas misturas binárias, o que acontece é a diminuição da viscosidade cinemática, mas também existe a formação de clusters iônicos entre potássio e ferricianeto. Essa formação de clusters leva ao aparente aumento do raio hidrodinâmico, ou do raio solvodinâmico, aqui no caso, por ser uma mistura binária, e o que acontece é que o coeficiente de fusão, em resposta a essa formação de cluster, o coeficiente de fusão diminui. Então,
nesse ponto, a simulação computacional foi bastante útil para a gente conseguir entender o que acontece quando se faz um registro de fotogramas de ferricianeto em misturas de água e acetonitrilo. Então, o próximo passo foi entender o que acontece na superfície dos eletrodos, dos microeletrodos, enfim, dos eletrodos, quando a gente registra voltamogramas em frações molares mais altas ainda de acetonitrila, ocasionando a formação daqueles picos anódicos e uma certa absorção de ferricianeto na superfície. Então, para isso, a gente usou a simulação continuou usando a simulação computacional, e aqui é mostrado um snapshot, um cartoon, de uma simulação de uma mistura de água e acetonitrila na proporção de, tendo a fração molar da acetonitrila 10%. A gente consegue verificar que isso é um sistema micro-heterogêneo. Aqui, olhando esse cartoon, existe uma legenda aqui embaixo mostrando para a gente que os átomos de hidrogênio e de oxigênio correspondem a esferas brancas e vermelhas, enfim. E os átomos de nitrogênio são as esferas azuis mais escuras. Então, a gente consegue verificar que existe uma distribuição heterogênea entre as espécies na solução. Aqui nessa caixa que a gente fez a simulação, estão contidas 7.200 moléculas de água e 800 moléculas de acetonitrila. E, para simular a superfície de eletrodos, usando as limitações da simulação computacional, a gente inseriu folhas de grafeno nas extremidades dessas caixas. E uma coisa que a gente observou, e isso foi comprovado depois em outros artigos que a gente verificou na literatura, existe o acúmulo de moléculas de acetonitrila nessas superfícies de grafeno. Então, esse talvez fosse, nessa altura, quando a gente realizou o experimento, esse talvez fosse o ponto-chave para a gente entender o porquê daquelas distorções todas nos voltamogramas registrados em frações molares mais altas de acetonitrilo. Então, para poder discutir isso melhor, o que a gente fez foi, utilizando os dados da simulação, foi descrever os perfis de densidade da água de acetonitrila ao longo do eixo Z, por 20 nanosegundos aqui, para aquelas caixas que a gente realizou a simulação. Então, a ideia é que isso foi feito para a fração molar de acetonitrila de 10%, 20%, 35% e 50%. E aqui são mostrados os perfis de densidade em função da distância no eixo Z. Então, as folhas de grafeno estão inseridas quando Z é igual a 0 e Z é igual a 15 aqui nessa caixa. E os perfis de densidade da acetonitrila são mostrados em preto e da água em vermelho. Então, a gente consegue verificar que existe um acúmulo de acetonitrila nas superfícies das folhas de grafeno, nas duas extremidades, enquanto a água, praticamente, ela fica de fora da superfície, ela é repelida por essas folhas de grafeno. E esse efeito, ele é tanto maior quanto maior a fração molar de acetonitrila. Então, a gente pode verificar que em 10% da acetonitrila é formada uma camada aqui, mas em 20% começa a aparecer uma segunda camada, uma terceira camada aparece aqui, e essas camadas de água e acetonitrila parecem se alternar à medida que a gente se distancia dessa folha de grafeno. O nosso próximo passo foi descrever esses perfis de densidade. Isso foi um outro desafio para essas simulações, foi fazer essas simulações polarizando, perturbando essas duas superfícies de grafeno. Então, a ideia era que essas superfícies de grafeno fossem carregadas para que a gente simulasse a aplicação de potencial a essas superfícies. Isso aqui foi objeto de uma longa discussão entre os autores desse trabalho, enfim. Da simulação não computacional de dinâmica molecular, ela não permite a aplicação de potencial nessas superfícies, mas ela permite que a gente carregue as superfícies. Então, o que foi feito no final foi a aplicação de uma carga cerca de 2,4 × 10⁻³ em cada átomo de carbono
que estava contido nas 2 folhas de grafeno. Com isso, a gente conseguiu polarizar uma folha de grafeno com uma densidade de carga de 0,1 positivo e a outra negativo. Então, a placa negativa está em Z igual a 0 e a placa positiva em Z igual a 15. Isso foi feito para as frações molares de acetonitrila de 10%, 35% e 50%. E nós verificamos que o acúmulo de acetonitrila nessas folhas permaneceu inalterado, tanto o acúmulo quanto a formação da segunda camada e essa alternância de camadas de água e acetonitrila. Por fim, a última simulação que nós realizamos foi descrever esses perfis de densidade para água, acetonitrila, ferricianeto e potássio, aplicando esse potencial a essas 2 folhas de grafeno. Então, a gente mantém aqui as folhas de grafeno em 0, em 15, quando Z igual a 0, quando Z igual a 15 nanômetros, positivamente carregado em 0, positivamente carregado em 15 nanômetros, negativo em 0. E a gente descreveu as densidades de água, acetonitrila, ferricianeto e potássio nessas misturas, contendo 0, 10 e 20% de acetonitrila em mol. Então, a gente verificou que a acetonitrila permanece, quando ela está presente no sistema, obviamente, ela permanece absorvida a essas superfícies, então existe uma camada, o acúmulo de acetonitrila permanece, e quando se aumenta o conteúdo, a fração molar de acetonitrila, a gente verifica que isso é um obstáculo para a chegada dos íons ferricianeto e potássio às extremidades, às folhas de grafeno. Então, na curva preta, onde a gente tem só água no sistema, a gente consegue ver que na superfície do eletrodo negativo e positivo, a gente consegue verificar a chegada de material a essas 2 folhas, seja para o ferricianeto, seja para o potássio. Mas, à medida que a gente segue aumentando a fração molar da acetonitrila para as curvas vermelha e verde, esse material parece que abandona a superfície das folhas de grafeno. Então, elas não conseguem alcançar as folhas de grafeno quando a fração molar da acetonitrila é muito alta. Então, com a simulação, a gente conseguiu verificar até certo ponto que essas camadas de acetonitrila são ferricianeto até a superfície do eletrodo para que ele fosse convertido a ferrocianeto, para que ele se reduzisse. E esse obstáculo, ele também seria um dos fatores que faz com que o coeficiente de fusão dessa espécie diminua à medida que a gente adiciona a acetonitrila à mistura. Só que, como a gente observa o evento eletroquímico, a redução do ferricianeto, a chegada desse material na superfície do eletrodo certamente perturba a organização dessa camada. E quando isso acontece, o ferrocianeto gerado, ele precisa de mais água, ele é gerado na superfície do microeletrodo, só que ele necessita de mais água e mais potássio, justamente por ter uma carga mais elevada do que o ferricianeto, para se difundir até o seio da mistura. E o que acontece é que, quando isso acontece, à medida que isso acontece, quando a camada de acetonitrila é restabelecida na superfície do microeletrodo, no caso, o ferrocianeto, uma espécie de ferro 2, fica absorvida na superfície, juntamente com o contraíon com potássio. Nesse ponto do nosso trabalho, a gente surgiu uma questão importante. Será que esse acúmulo de acetonitrila na superfície do eletrodo poderia afetar o comportamento eletroquímico de espécies com pouca afinidade por água? Então, a ideia seria mostrar o seguinte: essa camada de acetonitrila que a gente diz existir na superfície do eletrodo, ela é um obstáculo para o ferricianeto. Será que ela seria benéfica ou ajudaria algum outro processo eletroquímico? Então, para responder essa pergunta, a gente registrou botamogramas usando uma solução de iodeto de potássio 10 milimolar nas 2 misturas, em água e em acetonitrila. Então, em água, aqui a gente registrou esse botamograma com o mesmo microeletrodo que a gente estudou o sistema ferricianeto-ferrocianeto,
gente verificou a redução do iodeto, formando iodo. O iodo é uma espécie pouco solúvel em água, a solubilidade dele é por volta de 1 milimolar em água. Então, como essa espécie é gerada na superfície do microeletrodo, o que acontece, como essa espécie é pouco solúvel em água, ela fica absorvida na superfície e a gente observa essa formação de picos aqui, tanto para geração do iodo, quanto para a expulsão do iodo depois gerado na varredura reversa, regenerando o iodeto. Mas, quando a gente registrou esse voltamograma em fração molar de 40% de acetanitrila, a gente verificou que o comportamento eletroquímico, o voltamograma registrado, tem um perfil bem diferente. Então, a ideia é que o mesmo processo eletroquímico acontece, o iodeto é oxidado a iodo, só que, como existe essa camada de acetanitrila na superfície do eletrodo, e o iodo é muito mais solúvel em acetanitrila do que em água, esse iodo, ele pode se difundir se afastando do eletrodo, ele é gerado na superfície do eletrodo, mas pode se difundir, ele não ficar acumulado no eletrodo, e com isso ele pode reagir com o iodeto que está chegando até o eletrodo por difusão, à medida que esses voltamogramas são registrados, formando o complexo triodeto. E o triodeto, por sua vez, pode ser oxidado de volta a iodo. Com isso, a gente tem um perfil de voltamograma bastante diferente e consegue mostrar que, de fato, essa camada de acetanitrila que existe na superfície do eletrodo, ela favorece a absorção do ferrocianeto na superfície do eletrodo, o ferrocianeto de potássio, e favorece a dessorção do iodo gerado, fazendo com que o comportamento eletroquímico seja bastante diferente na presença da acetanitrila quando a gente faz o registro do voltamograma em mistura binária contendo água e acetanitrila. Então, para concluir, aqui a gente eu trago uma figura para explicar todos os eventos eletroquímicos, todo o comportamento, as informações que a gente obteve com os experimentos eletroquímicos, eles só foram possíveis de serem explicados usando simulações computacionais e todos os efeitos que a gente verificou, a maioria deles, enfim, se deve ao acúmulo de acetanitrila na superfície desses eletrodos e da formação de clusters de íons ferricianeto e potássio que são refletidos na diminuição do coeficiente de fusão observado e no acúmulo de material na superfície do eletrodo, no caso do ferrocianeto. Então, essa história contada com maior riqueza de detalhes nesse artigo que a gente publicou no Journal of Physical Chemistry C. E esse artigo foi gerado com resultados do mestrado do aluno Fábio Batista. Ele foi um orientando meu no mestrado. Recentemente, ele defendeu o doutorado no nosso grupo. E, como colaboradores, eu tive o meu colega Leonardo Siqueira, da Unifesp, e o Luciano Costa, que é um pesquisador da Universidade Federal Fluminense. Eles entendem muito de simulações computacionais e nós 4 tivemos discussões bastante ricas em torno no que se trata desse trabalho. É um trabalho que foi bastante legal a gente ter conseguido publicar ele. E eu agradeço tanto ao Fábio quanto ao Leonardo e ao Luciano pela possibilidade dessas discussões e o resultado que a gente obteve. Agradeço ao pessoal do LABI, todos os professores e os alunos de graduação, de IC, de pós-graduação que a gente tem lá no laboratório, pelo convívio, pelas informações que a gente consegue trocar. A Unifesp, pela oportunidade de poder desenvolver essa pesquisa lá em Diadema. As agências de fomento, a CAPES, o CNPq e a FAPESP, e a organização do primeiro Fronteiras em Eletroquímica e Eletroanalítica, pelo convite, pela organização. Eu fico muito grato de poder mostrar um pouco daquilo que eu fiz lá em Diadema aqui nesse espaço. Muito obrigado. Obrigado, Thiago, pela excelente apresentação, né? Já surgiram algumas perguntas aqui no YouTube, aí eu já vou aproveitar para já ir passando para você. Teve uma pergunta do Michael Douglas, da Federal do Sergipe. Ele pergunta se o processo de difusão reduz
se poderia utilizar uma medida eletroquímica que ocorre no seio da solução para o aumento da sensibilidade. Como eu não entendi o que ele... pode repetir, Thiago? O que ele pergunta, eu tenho que ver se eu entendi também a pergunta, né? O que ele coloca é se o processo de difusão reduz, né? Se poderia utilizar uma medida eletroquímica que ocorre no seio da solução para aumentar a sensibilidade. Se ele quiser se manifestar no YouTube, porque eu não entendi ainda a pergunta. Mas a gente pode deixar ele se manifestar. Eu passo para a próxima, que aí qualquer coisa, se ele se manifestar lá, a gente volta. Tudo bem. Tem uma da Giovana Siqueira, que é da Federal do Maranhão. Ela pergunta qual a importância da corrente limite na detecção de espécies químicas. Bom, a gente costuma, pensando em eletroanalítica, né, a gente costuma usar, quando trabalha com microeletrodos, a corrente limite. A gente não precisa usar sempre a corrente limite, mas a gente usa porque, usando a corrente limite, a sensibilidade é mais alta, tá? Desde que não haja interferentes. Né? Então, a gente pensa em eletroanalítica. Né? Perfeito. Ou química analítica. Eu tenho uma, mas vamos ver se dá tempo. Primeiro eu vi que o Rafael quer perguntar alguma coisa aqui. Rafael, pode perguntar, se você quiser perguntar usando a voz mesmo, aí pode ativar o microfone. Posso falar? Então, estão me ouvindo bem? Tá, eu também quero ter uma questão, se puder, Thiago, tiver tempo depois do Rafael. Do Rafael, se puder, o Rafael, você pode falar. Eu vi que você tinha perguntado antes, mas pode falar, Rafael, primeiro. Bom dia a todos. Obrigado, Thiago, pela excelente apresentação. Eu vi que você focou bastante aí na solução e na descrição de como que a presença da acetonitrila, né, poderia alterar o meio homogêneo, né, e como isso resultaria aí na corrente ou na sua catálise. Eu fico me perguntando se não teria também um efeito mais superficial, por exemplo, da absorção da acetonitrila ou até mesmo da decomposição da acetonitrila, que poderia gerar aquelas correntes anódicas ali. Você acha que poderia ter um efeito de inibição, por exemplo, da própria absorção da acetonitrila? Você disse a camada de acetonitrila poderia ter alguma reação da acetonitrila ou se ela poderia bloquear alguma espécie ali? Isso, as duas coisas. As duas coisas. Poderia ter uma absorção, inibindo, por exemplo, sua reação de fundo, e poderia ter também um processo de decomposição, por exemplo, ela absorvendo e quebrando a molécula. Quanto à decomposição da acetonitrila, como a acetonitrila acaba sendo um solvente bastante comum em eletroquímica, né? Então, a gente tem uma janela que a gente consegue trabalhar com acetonitrila. Então, eu acredito que essa decomposição não ocorra nos experimentos que eu realizei, mas eu não consigo prever, se nós, de fato, aplicarmos um potencial tão alto onde ocorra a decomposição da acetonitrila, qual seria o resultado, né? O que aconteceria com essa organização, né, na superfície. E agora, quanto ao bloqueio da superfície por conta dessa camada de acetonitrila, isso foi bastante discutido entre os autores do trabalho, né? E, por mais engraçado que pareça, o pessoal das simulações, eles ficaram bastante empolgados para usar essa informação para fins analíticos, no final. Não, essa ideia nem partiu de mim. Eles falaram assim, você já pensou em usar isso para aumentar os limites de detecção para uma espécie que tem afinidade, ou usar isso para aumentar a seletividade de processos, estudos eletroanalíticos que você tem, que eu tivesse em mente, enfim. De fato, isso ainda permanece na minha mente. Eu fico pensando se existe algum processo, seja para construção, para deposição de material, ou mesmo para favorecer a seletividade de processos eletroanalíticos, isso pode ser usado, essa informação pode ser usada de uma maneira mais aplicada, voltada para a eletroanalítica. Espero ter respondido a sua pergunta, Rafael. Não sei se era nesse sentido que você... Obrigado, Rafael, pela pergunta. Bruno, você quer comentar? Você quer fazer uma pergunta? Acho que pode. Eu escrevi aqui, mas eu queria perguntar. Quando você tem o sódio, né, você tem alteração. Você já falou que tem uma influência do sódio no coeficiente de fusão. Potássio, no caso. Isso. Na realidade, você falou do potássio. Se fosse por sódio, essa é a minha pergunta. Teria também? Vocês fizeram algum estudo já fazendo essa variação do contra-íon? A ideia do contra-íon, ela tem
o contraíon tem um papel bastante importante aí nos resultados e na simulação, né? Então, só para contextualizar, a gente não chegou a fazer simulação com outros contraíons, tá? Ou fazer registros voltamétricos, mas o que a gente já verificou na literatura e fez alguns experimentos, né? A gente verificou na literatura que para usar o ferricianeto ou ferrocianeto como sonda para estudos de polaridade, que foi feito lá na década de 70, o contraíon não foi o potássio, foi o terquibutioamônio, justamente para aumentar a solubilidade dessas espécies nos outros solventes, acetanitrila, metanol, etanol, enfim, os solventes que foram utilizados. Experimentalmente, dentro desse trabalho, o que o Fábio fez foi usar outras possíveis sondas eletroquímicas, tá? Então, a gente fez experimentos nessas misturas usando, por exemplo, hexaminrutênio. O hexaminrutênio, o que a gente verificou foi que o comportamento para o coeficiente de fusão foi observado, então, o comportamento de diminuição da quantum limit foi bastante similar, só que não houve variação no potencial de meia onda. Tá? Então, ele não... Seria o seguinte, ele não enxerga ele não interage tão fortemente assim com a acetonitrila, mas ele sofre, acho que todas as espécies vão sofrer, aí o efeito da formação de clústeres iônicos quando a gente aumenta o teor de acetonitrila na mistura. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Obrigado, Thiago. Eu vou só fazer uma colocação, apesar que você já meio quase respondeu. O Droches mandou um abraço aqui no chat. Ele deu parabéns. Ele estava perguntando da história da esfera interna e externa, né, de trocar a sonda. Então, você já falou um pouquinho. Mas depois dá uma olhada lá no chat. Se tiver mais alguma coisa, depois você dá uma concluída, só para a gente não atrasar muito o cronograma. Obrigado de novo. Tá? Agradeço você já pela apresentação e a todos pelo assistido. Obrigado. Obrigadão.